Chato, você gosta de pessoas chatas, mas o que são pessoas chatas? São aquelas que você pergunta, oi, tudo bem? E ela começa a virar a história da própria vida? Ou é aquela que tem uma crise existencial no café da manhã em plena terça-feira? Para mim, chato é aquele que irrita os ignorantes. Chato é aquele que tem críticas a respeito de tudo, e isso irrita os ignorantes. Os mesmos ignorantes que acham que viver uma rotina é uma glória, endeusam essa rotina maldita que só mata eles mesmos. Uma rotina que mais parece uma prisão. Os mesmos ignorantes que têm medo das respostas à vida. E é assim que começamos o Dojá Podcast Reboot, episódio 1. Boa tarde, boa noite. Estamos aqui no Dojá Podcast Reboot. O Dojá Podcast antigo, esqueça agora, só com pessoas que eu acho fenomenal. E estamos aqui com a professora Danda Coelho. Puxa vida, eu já sou uma pessoa fenomenal. Muito obrigada, querido. Fenomenal é você. É um prazer estar aqui hoje. Obrigado. Uma coisa que eu queria perguntar é quais áreas de formação que você tem? Especialização também? Tá. Graduação, eu fiz Direito e Jornalismo. Aí fiz especialização em Direito Processual Penal e Ensino Superior. Fiz mestrado em Comunicação e doutorado em Comunicação também. Esse doutorado é em telenovelas? Isso, meu bem, porque assim, o doutorado, ele é em comunicação e aí tem linhas de pesquisa, né? E eu fui para a questão do cinema e audiovisual, onde o meu objeto de estudo é a telenovela. O que exatamente telenovelas, tal? Porque quando a gente escuta telenovelas, pensa aquela novela da Globo, tal. E o pior que é mesmo, ou melhor, mesmo? É porque assim, quando eu falo que eu sou doutora em novela, as pessoas tendem a me fazer uma pergunta que está totalmente fora de sentido. Então qual novela você gosta mais? Estudar telenovelas num doutorado não se trata do gostar ou não gostar. É entender o papel social e a relevância social de uma telenovela, o como isso impacta e modifica moralidades e contextos, ou muitas vezes reforça valores sociais. Então, o estudo é um estudo nesse sentido, de que maneira ela impacta a sociedade. E você é formada em jornalismo e direito. O direito é muito bem visto. O jornalismo, as pessoas gostam, tal, mas eu queria perguntar se teve algum conflito por causa disso, do direito ser muito grande e tal, por você não, entre aspas, seguir, porque você segue, sim, o direito, mas eu vejo você com um ponto mais forte no jornalismo. Teve algum conflito em relação a isso? Eu digo assim que eu sou totalmente comunicadora, porque o jornalismo, né, é comunicação social. Eu sou totalmente comunicadora. O direito, na minha opinião, ele é um curso que deveria estar imbricado em todas as áreas de conhecimento. Haja visto que a disciplina que me fez entrar como professora universitária há quase 25 anos atrás foi a disciplina de Ética e Legislação em Comunicação. É trazer o direito para os comunicadores, porque o direito, ele nos cerca em todas as nossas atitudes diárias, em todas as nossas ações, em todas as nossas decisões. Por isso, eu olho o direito como é algo que nos calça e nos permite agir da melhor maneira. Mas sim, eu já ouvi várias críticas, inclusive, tipo, poxa, mas se você seguisse o direito, você tão estudiosa, você poderia ser uma juíza, você teria uma remuneração melhor. Mas eu digo para você, não basta a gente fazer o que nos traz dinheiro, mas o que nos traz felicidade. Senão tem muita gente chutando balde depois de 20, 30 anos de profissão porque não está feliz com o que faz. E aí eu sou comunicadora, mas eu sou professora, mais do que nunca. E esse ponto de professora, eu também queria tocar o ponto, você sendo professora, como você enxerga o sistema educacional das faculdades? Na verdade, a gente está passando por um período grande de transformação e eu acredito que isso se deve
principalmente por conta da pandemia. A pandemia trouxe uma mudança na educação que levaria aí cerca de 10 anos para acontecer e a gente precisou fazer assim de uma hora para outra, que foi essa questão do remoto. Só que, infelizmente, ainda nem todas as instituições se ajustaram ao remoto. Por quê? O remoto não é você fazer do outro lado da tela o que você faz em sala de aula. É uma forma diferente do educar formalmente falando. O ensinar tem que passar por todo um processo. Então, quando você me pergunta como eu vejo hoje esse processo do ensinar, eu vejo que a gente está passando por um momento falho e de transição, que é onde a gente precisa ajustar maneiras do educar por conta desse sistema EAD, sistema híbrido, etc. e tal. Mesmo os cursos presenciais, por determinação do MEC, têm disciplinas à distância. Mas como essas disciplinas à distância são feitas? Nem sempre da maneira que atinja o aluno e faça com que o aluno se sinta parte daquilo. Sim. E um ponto que eu queria tocar é que você é mãe. Sim. Diga algo que só uma mãe entende. Algo que só uma mãe entende? Que ser mãe é padecer no paraíso. Essa é uma frase extremamente comum, dita, quase um chavão, mas você só entende de verdade quando você se torna uma mãe. Porque padecer é morrer, é se acabar, e estar no paraíso é exatamente ao contrário. É vida, é alegria. Então, ser mãe, de fato, é padecer no paraíso, porque você tem momentos de morte e você tem momentos de vida extrema, e os dois, muitas vezes, juntos. E outra pergunta, que você é uma pessoa muito carismática, tal, muito contagiante, podemos dizer assim, porque estamos vivendo uma sociedade deprimida, triste, cabisbaixa, e eu queria perguntar o que é felicidade para você? O que te deixa tão feliz assim, em meio ao caos, podemos dizer assim? Eu amo quando me fazem essa pergunta, Otávio. Parece que você pegou a minha alma ao fazer essa pergunta. Pode parecer piegas, mas eu sou feliz por acordar todos os dias. Eu sou feliz por saber que eu afeto pessoas, que eu consigo contagiar outras pessoas. Inclusive, a minha filha sempre diz que eu tenho um bom humor irritante, porque não importa se eu precisei dormir às 2 da manhã e eu me levanto todos os dias às 5:30 da manhã. Eu nunca levanto blasfemando. Eu acredito que todos os dias, até meio piegas mesmo, todos os dias são um presente para a gente viver. E eu acredito que a gente pode escrever histórias novas todos os dias. Então, eu amo viver numa intensidade que eu não sei explicar. E o carinho que eu acabo recebendo das pessoas por eu ser essa pessoa expansiva me faz amar ainda mais. Parece que eu tenho propósitos todos os dias quando eu acordo e eu me sinto muito grata por isso. Eu sou feliz e reconheço. E uma coisa que você falou na aula sobre Deus ser mãe, eu queria perguntar qual que é a sua visão de Deus? Eu sou uma pessoa que, independente da religião, eu acredito num Deus supremo, mas como você colocou, um Deus que não é pai, um Deus que é mãe. Porque o papel de um pai deveria ser o papel de cuidar, proteger, prover e amparar. Mas, infelizmente, nessa sociedade que a gente vive, com esse machismo estrutural, nem todos os homens são preparados para essa função tão maravilhosa. Então, quando eu digo que Deus é mãe, é no sentido de que parece que as mães, quando assim se tornam, não todas, existem exceções também, mas a grande maioria das mães, elas abraçam a maternidade como seu principal propósito. Tanto que eu costumo dizer que de todos os papéis que eu desempenho, papel de professora, papel de amiga, papel de filha, papel de irmã e papel de mãe, o papel que eu tento desempenhar com a melhor forma possível é o papel de ser mãe. Por quê? Porque eu sei que aqueles seres humanos que usaram o meu corpo como um portal para chegar na Terra, eles são exatamente o que eu moldei neles. Então, quando eu digo que Deus é mãe, porque, infelizmente, a gente vê que muitos pais não fazem metade do que eles deveriam fazer pelos seus filhos. E, como mãe, Deus não desampara, Deus não larga ao relento, Deus está sempre por perto para amparar seus filhos. Ele só pode ser mãe. Isso pode ser mãe. E outra coisa
O que, na sua opinião, o que acontece de pior na humanidade? Nossa, que pergunta difícil, meu bem. Eu acho que é a falta de empatia. Eu vou te falar de uma situação que eu vivenciei hoje, inclusive aqui na universidade pela manhã. Foi uma falta de empatia extrema, porque as pessoas elas falam, elas repetem muitas coisas politicamente corretas. O exemplo é o Setembro Amarelo. E se você precisar conversar, me liga, eu estou sempre aqui. Reposte essa fala para mostrar que você está preocupado com o amiguinho. E as pessoas não estão preocupadas. As pessoas, quando elas têm alguém por perto que estão dando sinais de, quem sabe, um possível suicídio, pessoas que estão dando sinal de problemas psiquiátricos, as pessoas julgam e se afastam. Então, essa falta de empatia, essa falta de amor ao próximo para acolhê-lo, para mim, é o grande mal da humanidade. Se a gente conseguisse olhar para o outro como a gente quer que olhe para a gente, com certeza a gente teria um mundo melhor. Sim. E uma coisa é que você tem o perfil Mulheres Cuidando de Mulheres. Qual a necessidade que você viu que o perfil pode suprir? Nossa, que linda pergunta. Na verdade, assim, o perfil ele surge por conta das dores do luto que eu senti com uma separação. Eu digo para você que separação, divórcio, é algo extremamente dolorido. Principalmente uma pessoa que ela realmente vê no casamento algo para ser estabelecido como um pilar, algo para se viver a vida inteira, etc. e tal. Eu fiquei 21 anos casada. E quando eu me separei, olha que eu levei 4 anos para amadurecer o processo do separar, então, antes de eu me separar, eu percebi o quê? Que mesmo eu tendo uma gigantesca rede de apoio na minha família, nas minhas amigas, nos meus filhos, que foram os grandes parceiros que secaram as minhas lágrimas nesse processo, e eu tendo um excelente trabalho, que eu trabalho com o que eu amo e no lugar que eu amo, eu vi o quanto foi difícil e fiquei imaginando como eu poderia estender as mãos para outras mulheres que não têm essa rede de apoio. Então, o meu projeto Mulheres Cuidando de Mulheres surge com esse objetivo, de estender a mão para outras mulheres e, principalmente, para fortalecê-las para que elas possam cuidar dos seus filhotinhos. Porque eu costumo dizer assim, infelizmente, pelo motivo que eu já tinha apontado antes, quando há uma separação, os pais decidem se vão continuar sendo pais na prática. As mães não. Elas abraçam os seus filhos, colocam os seus filhotinhos debaixo do braço, das suas asas e seguem. Aí algumas pessoas me perguntam, até desculpe se eu já estiver adiantando a pergunta, mas não deveria cuidar de homens também? Sim, creio que sim, mas eu não estou nesse lugar de fala, entendeu? Eu consigo saber das dores que a mulher passa nesse processo, que é um processo solitário de cuidar dos seus filhos, de ser só ela, ao acordar, ao dormir, ao levar para a escola, ao levar para um hospital, ao enxugar as lágrimas ou para orientar sobre os namoros e sobre toda a vida. Então, aí que está a grande pegada de estender a mão para as outras. Ao todo, na sua vida, da sua vida profissional, o que mais te gratifica? O reconhecimento que eu tenho das pessoas que me cercam. Quando eu entro, muitas vezes, por exemplo, dentro da universidade, às vezes triste, cheia de problemas, e as pessoas elas vêm para mim com um sorriso no rosto e elas dizem: como é bom te ver, como é bom te abraçar. Eu estou num supermercado e eu escuto, prof! E aí, lógico, por conta de todo esse processo, me gratifica ver como os meus filhos se orgulham de mim. Quando alguém pergunta como que é conviver com a sua mãe, e eles dizem que conviver com a mãe é maravilhoso, que a mãe é uma pessoa boa. Então, esse reconhecimento que vem dos alunos e principalmente dos meus filhos, não tem preço. Não tem outro preço. Outra pergunta aqui, filosófica, como você gostaria de morrer? Olha, eu não penso sobre isso, sabe, Otávio? Por incrível que pareça. Esses dias até alguém falou sobre plano funeral, funerário, né? Eu não sei, eu não consigo. Eu tenho tanta vida dentro de mim
que eu ainda não consegui planejar sobre o morrer. Eu sei que esse é um assunto que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa se preparar, porque todos nós vamos morrer, como dizem, a única certeza que a gente tem na vida é a morte. Mas eu confesso que esse excesso de vida que transborda de mim não me permitiu ainda pensar sobre isso. Essa pergunta não vai ter resposta ainda. É porque eu discuto bastante isso com meus pais, tal, que eles se preocupam muito com com o legado deles. E daí eles, assim, você tem que saber fazer isso, porque daqui a pouco já vai morrer. Nem penso nisso. Você sabe que esses dias os meus filhos me perguntaram: mãe, quando você morrer, você quer ser cremada ou você quer ser enterrada? Eu falei: esse problema é de vocês. Eu não vou estar aqui para saber. Eu não estou nem aí o que vocês vão fazer comigo. Então, realmente, eu não consigo pensar sobre isso. E perceba, não é uma negação da morte, entende? Não é isso. É que eu sei que... Eu sei não, a gente não tem como saber quanto tempo a gente tem. A vida é realmente uma surpresa. Mas eu sinto tanta vida dentro de mim que, se essa vida for ceifada de uma hora para outra, vai ser uma grande surpresa. Danda por Danda, como você se define? Amor, alegria e acolhimento. E na penúltima pergunta... Nós já estamos chegando no fim, está tão gostoso. Pois é. O que é a vida? A vida, como eu falo em sala de aula para vocês, você vai lembrar, a vida é uma troca. Tudo que eu entrego é o que eu recebo, Otávio. Por que eu recebo tantas coisas boas, tantas bênçãos, tantas pessoas boas, tantas oportunidades? Porque eu sei que é isso que eu entrego para quem me cerca. A vida é uma troca. Se eu entrego coisas boas, eu recebo coisas boas. Tem momentos difíceis? Tem. Eu estou atravessando uma tempestade íntima na minha vida. Mas eu sei que também está ali para que eu possa valorizar. É igual o sábado, né? Ou o domingo. A gente adora quando chega o final de semana, mas a gente só consegue valorizar o final de semana porque a gente trabalhou muito durante a semana. Se a gente não tivesse essa luta durante a semana, quando chega o fim de semana seria só mais um dia, não faria diferença. E é exatamente assim que eu enxergo a vida. Nesses momentos de percalço, eu não vou dizer que eu não choro, que eu não digo: ai, meu Deus, o que você está querendo de mim? Mas eu sempre peço: me permita aprender o que está sendo colocado nessa lição, porque aí eu sei que eu vou ser aprovada. Então, a vida é uma troca. E a última pergunta é: o que a vida tem que ter para ela valer a pena? Amor. Só que amor, para mim, não é necessariamente um amor de casal, entende? O amor, para mim, é aquele amor que transborda das pessoas que eu convivo. Momentos simples. Vou dar um exemplo que eu vivenciei hoje também. Nossa, hoje eu vivenciei tantas coisas para escrever um livro. Eu fui buscar a minha filha na academia. Enquanto eu esperava, eu recebi uma mensagem de uma aluna, que não é minha aluna, só é aluna na universidade, mas que eu conheço, converso, e, de repente, chega uma mensagem de áudio e ela diz assim: Dandinha, eu acabei de conhecer a sua filha na academia, ela é tão linda quanto você, prof, te amo, fica com Deus. E eu falei: gente, eu recebo amor de todos os lados, eu recebo tanto amor. Uma vida sem amor é uma vida vazia. Uma vida sem amor é uma vida sem graça. Então, amor, para mim, está em tudo que eu faço, em todas as pessoas com as quais eu convivo. Realmente. Não, total. É isso, então. Esse foi o primeiro episódio do Dojá Podcast Reboot. Eu espero que vocês tenham gostado da profissional que é a Danda Coelho, uma pessoa, já viram que é excepcional, e eu não preciso mais falar nada. Muito obrigado.
Eu que agradeço e tô vendo Eu o vou dar a emocionado. única coisa mais falsa que mais falsa aqui é meu abraço. Não é nada falso, meu amor, querido. Te amo, Otávio.